Fala terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química. Hoje nós iremos falar sobre reações que vai envolver ácidos carboxílicos e ésteres e consiste na nossa aula 16, na página 250. E para vocês darem mais uma olhada lá no livro texto, na página 85. E vamos iniciar aqui, nessa primeira tela, com os ácidos carboxílicos. Uma pequena revisão sobre os ácidos carboxílicos, que ele traz, ou é caracterizado, esse ácido carboxílico, pela presença do grupo funcional carboxila. Nessa carboxila, nós vamos ter aqui, olha, no mesmo carbono, uma carbonila com uma hidroxila. Por isso que a gente chama de carboxila, né? Então, os ácidos carboxílicos, só recordando, como nós já vimos anteriormente, é representado pelo grupo funcional carboxila. Daí, temos aqui alguns exemplos de ácidos, né, que está aí na apostila de vocês, na página 250. Temos aqui o ácido metanóico. Esse ácido metanóico consiste no menor ácido carboxílico, né, de menor massa molar. Então, o ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, inicialmente ele era extraído das formigas e hoje ele já é produzido também industrialmente. Então, o ácido metanóico ou ácido fórmico, né, vem de formiga. Então, o menor ácido, né, o menor ácido carboxílico, né, possui a menor massa molar. Daí nós temos o ácido etanóico. Olha aqui, et, 2 átomos de carbonos, an, ligação simples, e óico, que é a terminação de um ácido carboxílico. Também ele é chamado de ácido acético, que vem de acéton, né, azedo, que esse aqui é utilizado lá no dia a dia nosso, né? Lá na solução que chamamos de vinagre, né? Que é uma solução entre 4 a 6%, né? 4 a 6% de ácido acético, né? A solução de 4 a 6% de ácido acético. Então, ácido etanóico ou ácido acético. Então, nós temos aqui o etanodioico. Então, olha aqui, ó, 2 átomos de carbono. Esse dia aqui é justamente pela presença de que, olha, da função carboxila 2 vezes. Então, dioico. Também conhecido como ácido oxálico. Isso aqui ele vai ser encontrado no tomate e nas folhas de espinafre. E nós temos aqui o ácido benzoico. Esse ácido benzoico, ele é o ácido de menor, né, aromático, o ácido carboxílico aromático de menor massa molar, e ele tem ação germicida, né, e também é utilizado como conservantes de alimentos. Beleza? Então, resumimos aqui, ácidos carboxílicos, que vem representado, né, ou que o caracteriza, o grupo funcional é a carboxila, e aqui alguns dos ácidos carboxílicos que nós encontramos no nosso dia a dia. Vamos lá continuar na próxima tela. Dentro desses ácidos carboxílicos, nós temos alguns ácidos aqui que possui de 12 ou mais átomos de carbonos. Esses ácidos carboxílicos com essa quantidade de carbono, de 12 ou mais átomos de carbono, ele vai ser chamado de ácidos graxos. Então, esses ácidos carboxílicos com 12 ou mais átomos de carbonos, eles vão ter uma cadeia alifática, né, uma cadeia alifática normal. O que é a cadeia alifática normal? Quando nós estudamos classificações de cadeia, nós falamos que tinha as cadeias alifáticas e
aromáticas, né? Então, a alifática é uma cadeia não aromática, ou seja, não vai possuir o anel benzênico, né? O anel aromático nela. E normal, lembrando aqui de cadeia normal, que é quando eu tenho carbonos primários e secundários. Se eu tivesse carbono terciário, aí eu teria o quê? Uma cadeia ramificada. Então, a cadeia desses ácidos graxos, elas vão ser, né, o ácido graxo, 12 ou mais átomos de carbono, as cadeias serão alifática, normal, saturada ou insaturada, ou seja, vai ter somente ligações simples ou ter a presença de uma ou duas ligações duplas, né? Daí, esses ácidos graxos, eles são encontrados com frequência, né, com mais frequência, com a quantidade de átomos de carbono com numeração par. Geralmente nós vamos ter aqui, ó, 12, 14, 16 ou 18 átomos de carbono nesses ácidos graxos. Beleza? Temos aqui uns exemplos, né, que você pode acompanhar aí na apostila de vocês, que tem a estrutura, mostrando aí os exemplos de ácido graxo. Então, nós vamos ter aqui, olha, o exemplo, o ácido palmítico, C15H31 e COOH. Então, a fórmula geral, né, para esses ácidos, que aqueles são saturados, né, só vai ter ligações simples, então eles são saturados. Daí, a fórmula geral para esse ácido vai ser o que? CnH2n mais 1. E o grupo funcional aqui, ó, COOH. Então, para esses ácidos, né, que são saturados, a fórmula geral está aqui, ó, CnH2n mais 1 mais o grupo funcional. Beleza? Se a gente fosse substituir aqui, olha, como dá certo, olha, C15, né, N é a quantidade de carbonos, que a gente já viu isso. Então, 2 vezes 15 dá 30 mais 1, 31. E mais esse outro carbono aqui, né, do grupo funcional. E aqui nós temos o ácido palmitoleico, C15H29COH. Este aqui, ele vai apresentar uma insaturação. Então, ele vai ser insaturado, né, vai apresentar aqui uma insaturação por dupla ligação. Então, ele vai apresentar uma insaturação. Então, ele é insaturado com uma ligação dupla. A fórmula geral dele, nós teremos isso aqui, olha, CnH2n menos 1 COOH. Então, da mesma forma, olha, C15, olha aqui, 15, 2 vezes 15, 30, menos 1, 29, mais o carbono do grupo funcional, OOH. Então, tá aqui, olha. E nós temos outro, né, mais um exemplo aqui que eu vou colocar, deixa eu só apagar aqui, para eu colocar o exemplo do ácido linoleico. Então, só apagar aqui, para a gente ver ácido linoleico. Ácido linoleico, que ele vai apresentar C17H31COOH. A fórmula geral, nós vamos ter aqui, ó, CnH2n menos 3 COOH. Beleza? Então, olha aqui, ó. O ácido linoleico, C17H31COH. A fórmula geral, olha aqui, ó,
CnH2n menos 3COH. Então este aqui, ele vai ser insaturado, só que ele vai apresentar duas ligações duplas. Então ele é insaturado por dupla ligação, apresentando duas ligações duplas. Beleza? Então tá aqui, olha. Então ácidos graxos, resumindo, são ácidos carboxílicos com 12 ou mais átomos de carbono, de cadeia alifática normal, que pode ser essa cadeia saturada ou insaturada, e geralmente apresentam com frequência, com números pares de carbonos, 12, 14, 16 ou 18. E vimos alguns exemplos e a fórmula geral, beleza? Vamos à próxima tela. Nessa tela, nessa parte, nós iremos falar sobre a esterificação. Na verdade, recordar aqui um pouco, que a esterificação nada mais é do que a reação entre um ácido carboxílico, ácido carboxílico, mais um álcool, para a obtenção de quem? De um éster e, consequentemente, liberando água. Não é isso? Então, a esterificação é a reação para a obtenção de um éster. Então, tem aqui um ácido carboxílico que reage com um álcool. Isto aqui libera água. E nós vamos ter aqui a formação de um éster, que é considerado que é um derivado de ácido carboxílico. E o subproduto, água. Se a reação fosse inversa, para ocorrer aqui, olha, a quebra lá da molécula de éster, onde ocorreu a entrada da parte resultante aqui do álcool, nós teríamos a hidrólise e voltaria novamente à formação de ácido carboxílico mais álcool, beleza? Então, reação de esterificação é a reação que ocorre entre um ácido carboxílico mais álcool para formar um éster. E esse éster, então, o que é esse éster? Como é que é classificado esse éster? Ele tem uma classificação geral aqui, que é classificada em essências de frutas, que são aqueles odores dos bombons, dos perfumes, dos sucos artificiais, então, aquelas essências agradáveis, Então, essências de frutas. Este aqui nós vamos ter a reação de obtenção deles através de um ácido carboxílico de pequena quantidade de carbono, assim como também o álcool. Então, ambos irão formar, nessa primeira classificação, essência de frutas. Temos aqui o exemplo, olha, deste aqui, com 4 átomos de carbono no derivado do ácido carboxílico, só recordando aqui, olha. Então, 4 átomos de carbono but, somente ligações simples, mais OATO, butanoato, e a parte derivada do álcool, eu vou colocar o prefixo, 2 átomos de carbono, et, e a terminação ila. Então, butanoato de etila, beleza? E também ele é classificado como em ceras. Embora as ceras sejam um complexo de várias substâncias, mas vai haver a predominância de ácidos graxos, a obtenção dela através de ácidos graxos com álcoois, isso, grandes quantidades de átomos de ácido graxo com o álcool. Daí, também lembrando que são cadeias não ramificadas, viu? Então, as ceras, nós vamos ter aqui a predominância de quê? Dessa reação que ocorre de um ácido graxo com um álcool.
certo? E o mais importante delas são os lípides, né, também chamado de lipídeos ou lipídios, que aqui nós vamos encontrar os óleos e gorduras, que são sintetizadas pelo organismo, né, por organismos vivos, que essa vai ser obtida através da reação de ácidos graxos com glicerol, né, com esse álcool e esse ácido graxo, que vai ser objeto de nosso estudo, né? Na próxima aula a gente vai falar exatamente da reação dos ácidos graxos com o glicerol. Vamos ver a diferença entre óleos e gorduras e assim vamos dar prosseguimento à nossa aula. Beleza? Então, encerramos aqui esta aula e nos vemos em breve. Forte abraço, até mais.